a Érica Nepomuceno, que é do segundo A, temos a Ingrid Barbosa, que é do segundo A, e a Isa, que é a Isabela Eduarda, que é do segundo B. O tema das meninas, das garotas, mulheres, é de quem é a Amazônia. Então eu vou passar a palavra para elas e vamos seguir da mesma maneira, da mesma forma, assim, elas se apresentam, vocês escutam, fazem anotações sobre o tema, questões, e a gente abre assim que elas autorizarem aí, tá bom? Então, Isa, Ingrid e Érica, fiquem à vontade aí. Bom, pessoal, primeiro bom dia, né? Para quem não me conhece, meu nome é Isabelle, eu sou do segundo B. Bom E, dia, filha! Bom dia, pessoal, amiga. para quem acompanhou aí as eleições dos Estados Unidos, viu que o Biden deu uma apertada aí, deu uma falada da Amazônia, e essa é uma discussão que já vem de muito antes, né? Então, para a gente entrar nesse tema de quem é a Amazônia, eu vou explicar um pouco para vocês a respeito do que é a Amazônia. Você passa para o próximo para mim, Douglas? Bom, galera, a Amazônia é um bioma formado pela associação de diversos ecossistemas. A sua importância é reconhecida no mundo todo, tanto pela sua extensão, quanto pela sua biodiversidade e abundância em recursos biológicos, hídricos e minerais. E aí, galera, com todas essas queimadas, o território amazônico acabou ficando um pouco indefinido. Anteriormente, a extensão dele era de 7.413.827 quilômetros quadrados. E hoje, o bioma possui cerca de 5.500.000 quilômetros quadrados. É uma perca aí grandiosa, né? E a maior parte da Amazônia fica no território brasileiro, sendo 4.194.943 quilômetros quadrados só no Brasil. Para vocês terem uma noção, o Brasil inteiro possui 8.516.000 quilômetros quadrados. Portanto, a Amazônia ocupa aí quase metade do território, né? Um pouco mais até. E lá dentro da Amazônia, somam-se cerca de 33 milhões de habitantes na região, sendo 1,6 milhão de indígenas de 370 etnias diferentes. São 9 estados brasileiros que fazem parte aí do bioma amazônico. São eles: toda a extensão do Amazonas, Roraima, Acre e do Amapá, quase toda a parte da extensão do Pará e da Rondônia, e parte do Mato Grosso do Sul e do Maranhão. Para vocês terem uma noção, a Mata Atlântica, amazônica, né? No caso, tipo, ela também faz parte da Mata Atlântica. E ela é considerada a maior floresta tropical do mundo. A Bacia Amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo. E o Rio Amazonas é o maior rio em extensão do mundo. Tem uma montanha aqui na Floresta Amazônica que ela é conhecida como Pico da Neblina, que é o ponto mais alto do Brasil. Para vocês que prestam bastante atenção e veem bastante matéria, sabem o quão rico é em biodiversidade, em fauna e flora a nossa floresta amazônica. E mesmo com todos esses dados conhecidos pela galera, um fato muito curioso é que grande parte da flora e da fauna ainda é desconhecida. Você pode passar o slide, Douglas. Bom dia, meu nome é Érica, eu sou do segundo A e eu sou a responsável por desviar o foco brasileiro da Amazônia, né? E vou falar um Bom pouco dia, sobre. Érica. Bom dia, tia. Eu vou falar um pouco sobre. Ai, minha mãe tá olhando pra mim, eu tô nervosa. Eu vou falar um pouco sobre a questão da pressão mundial, né? Em cima da Amazônia. O que é que acontece? Recentemente, teve uma. Assim que o Biden se elegeu, que essa questão veio à tona, ele meio que deu uma intimada no Bolsonaro, né, que respondeu de uma forma agressiva, falando sobre ele arrecadar 20 bilhões para poder salvar a Amazônia do desmatamento e afins, né, do tráfico ilegal de animais e tudo mais. Só que ele não é o único interessado na Amazônia, e nunca foi o único interessado, né? Antes disso, tem toda a União Europeia,
todas as grandes potências mundiais, né, que possuem grandes capitais, grandes empresas, são influentes mundialmente, né? E, infelizmente, o interesse deles não é nem um pouco ambiental, e sim político. O que acontece? A Amazônia, por ser o maior bioma, né, ela possui, no total, 6,9 milhões de quilômetros, né? Só 4 é aqui no Brasil. Então, assim, ela é alvo de interesse de todas as grandes potências, né? Porque, pô, ela deve lucrar muito. A gente lucra muito em cima da Amazônia. A gente, digo, o governo, né? Então, assim, ela, infelizmente, o interesse é totalmente econômico. Porque Ih, saiu. Bom, galera, eu não sei o que pessoal, aconteceu só um aí com a momento. Érica, Sim. mas eu vou dar uma concluída a respeito do ponto que ela estava falando. Como eu disse, a Amazônia é muito rica, tanto em fauna quanto em flora. Então, tanto pesquisadores, cientistas têm interesse de conhecer esses animais que eu falei e essas plantas que ainda são desconhecidas, quanto as mineradoras, que dizem, não se tem provas, porque não pode ser explorada, porque é uma área de preservação, mas dizem, é um comentário que surge entre as grandes mineradoras, que é uma região com um solo muito rico. Então, todos os países querem poder desfrutar disso, né? Pode passar para o próximo, Douglas. Bom, pessoal, eu sou a Ingrid, do segundo ano A, e eu vou falar sobre o posicionamento do atual governo sobre toda a questão da Amazônia. Bom, Oi, Ingrid. Oi, tia! Bom, é evidente a negligência do governo atual do nosso país, cujo Jair Messias Bolsonaro, que a ideia que o governo espalha é que existe uma grande conspiração internacional contra os posicionamentos dele. Isso é uma estratégia que já foi desenvolvida na década de 1990, chamada ZURI, que foi feita pela Universidade Federal de Minas Gerais. Em resumo, isso significa que, para ele, todos os pesquisadores estão errados, o mundo inteiro está errado, menos Jair Messias Bolsonaro. Ele é o único que está certo. Ele é médico, ele é cientista, ele é pesquisador, ele é tudo. Bom, a tática dele é desqualificar quem defende a preservação. A Amazônia, atualmente, eu diria que ela seria como uma bolsa de valores. Se o governo diz ser contra algum órgão ou entidade, os crimes ambientais aumentam muito. Recentemente, há uma semana atrás, Mourão disse que pretende regular as ações das entidades até 2022. Bom, vamos ver se isso vai acontecer. A Amazônia é importante e, diante de todo o descaso que acaba decorrendo pelo atual governo, isso aumenta ainda mais interesse internacional, causando que usam como justificativa e argumento para pelo menos tentar ter posse do local. Para quem sabe, a floresta ela leva umidade, ela influencia o regime de chuvas pela região e estabiliza o clima global. E também tem a maior biodiversidade do planeta. Há um ano atrás, na ONU, Bolsonaro ele disse que o governo dele tem comprometimento solene com a Amazônia, que todo mundo sabe que é mentira. E, bom, também disse que, para quem não sabe, há um ano atrás houve uma grande alta nas queimas pelas florestas e as reservas da Amazônia. E ele disse que tudo aquilo é apenas sensacionalista, ou seja, desmentindo o caso, falando que é como se fosse tudo mentira, apenas inventada para difamar o governo dele. E também afirmou que o Brasil é um dos países que mais protege a Amazônia. Bom, atualmente não é verdade. Por fim, concluindo o trabalho do meu grupo, o posicionamento atual do governo é simplesmente afirmar que não há desmatamento. Gente, pode passar. Meninas, caiu a conexão da Érica Nepomuceno e ela não voltou ainda, né?
Então, galera, faz parte, a gente disse que socorreria, faz parte. A professora Bernadette chegando, seja bem-vinda, professora Bernadette. A professora Zélia, acho que precisou sair. O professor Arnaldo está aqui ainda? Deixa eu ver. O professor Arnaldo está aqui. E a professora Sônia está aqui, a Soninha. Meninas, então, esse é um assunto bem polêmico. Tem aqui a foto do presidente de vocês. Deixa eu ver. Douglas, você pode voltar um slide só para a gente? O slide que tem lá os mapas? E aí, galera, por exemplo, temos aqui a inscrição do Igor. E aí, quem mais quiser comentar ou quiser falar algo sobre esse tema, vamos se inscrevendo. As meninas estão aqui para a gente poder bater um papo sobre também. Eu acho que tem muita coisa para ser falado também sobre a Amazônia, muitos posicionamentos. E aí, esse lance que as meninas falaram sobre soberania, sobre a fala do presidente, é importante porque é algo bem recente, né? Esse problema com a Amazônia já é de décadas. Acaba aí as famílias, né, as etnias, como a Isabela colocou, são várias etnias que são os mais ameaçados, são os grupos mais ameaçados. Enquanto a gente está aqui na região sudoeste, quem vive naquela região é ameaçado por mineradores, madeireiros e agricultores, que é a galera que ganha dinheiro explorando aquela região. Assim como as empresas farmacêuticas também, e etc. Turismo, podem desmatar uma grande área para construir um resort. Então, eu queria que vocês dessem uma olhada desse mapinha aqui que as meninas colocaram. Eu gostei muito quando a Isa me mandou, porque tem aqui o continente, tem aqui a Rússia, Canadá, Estados Unidos, vocês podem ver, Austrália. E aí vocês veem na demarcação territorial a bandeira do país. Que aí é o que a gente vai falar sobre soberania, sobre nacionalismo e tal, que é a independência do país referente às demais nações. E aí quando você vai para o continente africano, você vai ver vários países e eles também sofrem uma influência também de exploração, ligado também ao minério, diamante, ouro, ligado também à extração devido à riqueza natural, que nós estamos na mesma faixa, e aí você vê que a exploração é algo que acontece tanto com os nossos irmãos aqui, africanos, quanto no Brasil, e a gente vê que é um problema muito sério. E aí essa fala última do Bolsonaro foi um pouco do que a gente discutiu dela, a gente estava falando sobre atualidades, assim. Então é um assunto bem complicado, a negação, negar que ocorre o desmatamento. Isso é um problema muito sério. É a mesma coisa que negar que ocorre racismo, negar que ocorre violência contra a mulher. Negar o fato não faz com que aquilo deixe de existir. Não falar sobre sexualidade, por exemplo, com vocês, como a gente falou aí anteriormente, não quer dizer que vocês vão ter como mágica a consciência do que pode e o que não pode. Então, acho que a gente tem que tratar dos assuntos, falar como as meninas trouxeram, alguns dados, falar da importância, ok? Então, eu vou abrir aqui, deixa eu ver quem que levantou a mão. O Igor, a Isabelle. Vamos lá, eu vou fechar aqui. Aí a Isa fala, e na sequência já fala o Igor. Foi não, Isa. O presidente, ele é bem negligente em alguns pontos, né? Eu não queria muito tornar o assunto um pouco pessoal, porque eu sei do posicionamento de muitos aqui. E o foco, galera, é que, tipo assim, como o professor disse, o errado é ele negar. Como, por exemplo, ele alegou que as queimadas se originam dos indígenas. Mas se você for olhar e pegar os dados, aqui eu não trouxe para cá, mas inclusive se vocês pesquisarem, vocês vão achar, dados de lá da época da colonização para cá e tudo mais, foi cerca de 1% só de desmatamento. Depois, nessas últimas décadas, já tem cerca de 20 mil quilômetros quadrados queimados. Como eu falei para vocês, a diferença entre o território amazônico antes e o território amazônico hoje é inegável que o desmatamento e as queimadas existem. E é antiético ele culpar pessoas que não podem se defender, que é a galera indígena, né? Boa, Isa. Boa. E aí, dentro do que você está colocando aí sobre esse negacionismo, eu, né, enquanto professor de sociologia, a minha formação é em ciências sociais. Então, a gente tem que fazer estudo científico, tem que trazer materialidade. Eu cobrei de vocês aí estatísticas, números, para que a gente não fique somente no senso comum.
Porém, Isa e demais, os convidados também e convidadas. Acho que a gente está numa democracia, numa república, a gente está num espaço aqui escolar, que também é democrático, tudo entre aspas, né? Democracia entre aspas, espaço democrático entre aspas, mas a gente tem que falar também do que a gente sente. Dentro do limite, a gente não precisa usar termos chulos, né? Até porque a gente está num ambiente escolar, mas eu acho que vocês podem sim, Isa, falar do que vocês pensam. Uma vez que vocês apresentaram o que vocês trouxeram de pesquisa, a opinião pessoal de vocês, com base nessas pesquisas, pode sim ser dada. Eu estou até colocando isso como uma liberdade para vocês poderem falar do assunto, falar do posicionamento, já que você colocou ó, a foto dele, o posicionamento dele é público, né? A gente já sabe que o pensamento dominante é o pensamento que vai formar as demais classes, né? Então, a classe dominante tem um pensamento e acaba virando a ideologia dominante. E a gente precisa se desvencilhar disso. E aí tem um fator, Isa, que é importante, que depois que você mandou para mim, eu fiquei sabendo, eu fugi aí. Conforme aumenta a tecnologia, os registros de desmatamento, por exemplo, começam a ser mais precisos. Porque um satélite e um drone, por exemplo, consegue cobrir uma área muito maior e registrar online o que está acontecendo de desmatamento. Então, você negar que acontece uma coisa que um drone registra e que um satélite registra, hoje é possível. Talvez há 50 anos não era. E aí, exatamente nesse período, quando a tecnologia se desenvolve, quando as empresas e indústrias começam a crescer, é quando você vê que é possível registrar o desmatamento. Então, a incoerência na fala dele está bem nisso. Hoje a gente tem câmeras espalhadas por todo lugar, a gente tem nosso diálogo está sendo registrado aqui. Então, o desmatamento é algo que é comprovado por foto, é comprovado por outros países, por outros órgãos. Então, tem coisa que não dá para negar. Né? E aí é uma coisa muito chata. Mas pode falar sim, Isa, Ingrid. Acho que a Ingrid também deve ter alguma coisa mais pessoal para falar sobre o assunto. Assim como os meninos falaram sobre o efeito da depressão neles, eu acho que vocês também podem ter algum sentimento sobre esses posicionamentos, que seja pessoal, mas que vocês podem compartilhar com a gente, para a gente poder ir partindo para o encerramento, assim, mas com a fala pessoal de vocês. E a gente já abre para o pessoal. Ingrid quer falar, Isa quer falar alguma coisa do que vocês sentem, qual a visão de vocês sobre o tema? Não, professor, eu prefiro manter assim. Muito bom. Ingrid quer falar? Não, professor, acho que tá bom. Se eu for entrar mais pro pessoal, acho Tá que não. ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Então, quem gostaria de falar agora seria... A Érica voltou? Cadê a Érica? Deixa eu ver se a Érica voltou. Talvez a Érica não tenha conseguido voltar, mas o Igor gostaria de falar. E quem mais dos convidados que gostaria de fazer alguma colocação? Pode falar, Igor. Vamos lá, né? Vou botar a boca no trambolho. A louca, brincadeira. Então, eu vou falar isso por aqui em relação à minha opinião, né? Em relação ao posicionamento do Bolsonaro e também aos documentários que eu vi em relação ao meio ambiente, como, por exemplo, Cowspiracy. Mas só que em relação a ele fala um pouco mais da indústria alimentícia, mas ele também puxa essa questão, por exemplo, das organizações ambientais, que tem também uma questão na negligência dessas empresas, desses protetores ambientais, né? Também existe uma negligência em relação a eles. E eles, muitas vezes, por conta de envolver política, envolver outras pessoas, envolver dinheiro, entre outras questões, acabam se fechando a expor e a tentar proteger a Amazônia, né? Porque, infelizmente, no governo de hoje em dia, principalmente no nosso, né? Infelizmente, quem se opõe, quem expõe a sua opinião e defende e é contra esse governo, infelizmente é perseguido, né? E realmente, como a Isa falou, que essa questão de dizer que a culpa é dos indígenas, a culpa é que, né, no caso que o Bolsonaro disse, ele está sendo realmente um completo negligente, né? Ele realmente não consegue ver, ou ele vê e finge que, né,
não existe essa questão, né? De não existir, entre aspas, a falta é, da proteção ambiental, né? Ele acha que o Brasil é o país que mais protege o meio ambiente, mas na verdade, infelizmente, não. Inclusive, aqui em casa, por exemplo, a gente estava debatendo muito em relação a essas queimadas, de que essas queimadas realmente foram propositais, né? Em relação a essa grande quantidade de espaço que foi destruído pelo fogo. A gente estava aqui discutindo, mas também não acredito que seja apenas a gente aqui. Eu acredito que muitas outras pessoas pensaram dessa forma, porque realmente faz muito sentido de ele querer que no nosso país, ele achando que é do Brasil, porque a Amazônia, na verdade, ela é um patrimônio mundial, porque ela ajuda o meio ambiente mundial, né? Ela ajuda a preservação e a manutenção do nosso planeta, é, e é realmente muito importante. E se ela for destruída, for devastada, realmente, por exemplo, a cura de alguma coisa que a gente precise pode estar lá, como a Isa disse. Não sabemos totalmente o que lá tem, né? Não foi descoberto totalmente o que a Amazônia guarda. Então, se a gente realmente saber observar e se opor mesmo, expor nossa opinião, que é claro que não falta, mas infelizmente quem está no poder não ouve e não se importa. Essa é a palavra mesmo, não se importa com a preservação não só do Brasil, como também do planeta, porque, como eu disse, a Amazônia, ela é um patrimônio mundial. Eu acredito que ela é um patrimônio realmente mundial e que todos nós precisamos dela para nossa sobrevivência mesmo, né? A gente precisa realmente dela. É isso. Igor, antes de passar para a próxima fala, caso haja, eu gostaria que você falasse brevemente, qual a importância das folhas para a sua religião, a importância da natureza para a sua religião. Claro. Falo O que você sim. poderia dizer, brevemente? Sim, dentro da minha crença, e não só da minha, como também, por exemplo, nas religiões afro, a natureza tem uma importância muito grande. Porque a natureza é a manifestação das divindades que a gente crê, né? E a natureza, o planeta em si, é uma única divindade. Ele é um único organismo vivo. Como, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar da gorila Coco, que foi uma das primatas mais inteligentes que a gente já teve e que ela morreu há alguns anos. Ela disse que o ser humano é tolo, o ser humano é burro e o ser humano é muito egoísta. E ela disse que a natureza é tudo. Então, a natureza, ela é um grande organismo, um grande ecossistema vivo. A natureza, ela sente todas as coisas que nós fazemos, todas as ações que nós tomamos, a natureza, ela captura e em algum momento ela vai manifestar, sabe? Ela vai é, realmente sentir. Então, por exemplo, as folhas, as plantas, toda a cura que a gente precisa está na natureza. É claro que a gente não pode jamais abusar da natureza. A natureza, ela nos dá a quantidade exata da cura que a gente precisa. Então, por exemplo, a gente precisa de um remédio para dor, para que tire a dor muscular ou dor nos ossos. A natureza tem essa cura. Por exemplo, o dor muscular, toma um chá de cravo. A natureza oferece essa cura pra gente. Então, não só em relação à espiritualidade, também como a nossa medicina, sabe? Muitas coisas são realmente retiradas da natureza. A indústria farmacêutica é uma das que mais adquire dinheiro, né? Hoje em dia é uma das que mais tem dinheiro. Por quê? Ela, além de produzir de forma química, também extrai na natureza, querendo ou não, ela está sim na natureza. Infelizmente, tem muitos médicos que falam: não, se você tomar esse determinado chá, você não vai conseguir melhorar porque precisa de um remédio químico. Para quê? Para arrecadar dinheiro. Só que mal eles sabem que, graças a tudo que é mais sagrado, né, tem pessoas que, por exemplo, no meu caso, no futuro eu quero trabalhar com isso, é a cura com a natureza, a cura com o que a natureza nos entrega, né? Eu, como uma pessoa que quer trabalhar com isso e também utiliza no meu dia a dia as ervas medicinais como uma forma de cura, que ela é uma cura excelentíssima para a gente e de manutenção na nossa vida durante a nossa passagem, né, nesse planeta. Realmente a natureza tem uma importância muito grande, né? Tanto na questão religiosa, na questão de vários aspectos, gente. A natureza ela é realmente uma coisa extremamente importante. E também pensando nos povos originários como os indígenas,
né? Os povos originários, eles estão sumindo, gente, infelizmente. Mas ainda bem que tem uns que estão resistindo, que estão tendo informação, né? E é isso, estão conseguindo defender a Amazônia ao máximo que podem, porque ela realmente é muito importante, tá? E por favor, gente, preservem a natureza. Na casa de vocês dá pra vocês fazerem muita coisa, sabe? Cuidar de plantas, principalmente plantas medicinais, não jogar lixo, sabe? A gente pode fazer a nossa parte também, mesmo que seja a nossa parte, mesmo que seja na nossa casa, no contexto de isolamento social, a gente consegue ajudar a natureza e a preservar o nosso bem, que é mais precioso do que tudo. Porque sem a nossa natureza, sem esse planeta, a gente não é nada. Sem a cura que a Terra oferece pra gente não é nada. Os nossos alimentos vêm da Terra, principalmente, né? E é sempre bom pensar dessa forma, tá bom? É isso. Muito bom, Igor. Então é isso, galera. A gente falou de religião, então a gente está distante do que acontece na Amazônia, mas também está distante do que acontece no continente africano, e a gente vive aqui essa vida urbana na metrópole, e concreto e aço. Então a gente acaba não vendo e não sabendo da importância e não recebendo dos nossos ancestrais ou da nossa bisavó, tataravó, a importância das ervas medicinais, por exemplo, como o Igor colocou. E aí, as ervas têm uma função, tem a ver com a religião, e é sagrado para alguns? Sim, mas também tem a ver com a própria sobrevivência dos povos que estão ali usando daquelas plantas como algo sagrado. Então, a maneira como a gente vê uma árvore é diferente da maneira como um grupo indígena vê uma árvore. A maneira como você toma um banho, sei lá, é diferente de um grupo, por exemplo, ele falou de matriz africana, seja para a Umbanda ou para a Umbanda ou para o Candomblé, vai ver as folhas de uma outra maneira. O Ica vai ver de uma outra maneira. Os povos indígenas, cada um com o seu culto, vai ver de uma maneira. Então, nós que estamos aqui na cidade, a gente precisa entender essa limitação, que às vezes salada para nós é alface e tomate, sendo que a gente tem uma grande diversidade de plantas e de verduras e legumes, e isso é uma coisa, é um problema nosso, um problema urbano. E a gente, enquanto está colocando concreto e levantando prédio, a gente está destruindo não só a Amazônia, mas o nosso próprio local aqui, né? A gente tá perto da melhoramento, a nossa cidade é uma cidade com muito verde, isso é um fato, mas quando você vai para outros bairros, seja em Perus ou seja em Franco, você vai ver que tem uma área menor. Quando você chega na cidade, você vai ver muito mais prédio e menos verde. Mas aí cada cidade é administrada de uma maneira, mas o importante é a gente fazer um trabalho de conscientização aos poucos, é o que a gente está fazendo aqui agora. Tem mais alguém que gostaria de fazer alguma colocação sobre a fala das meninas, que queria falar sobre a posição do presidente mesmo? As meninas abriram mão de falar, galera, mas não quer dizer que vocês não possam falar. Acho que vocês têm liberdade de falar, quem quiser, né? A Isabelle está com a mão levantada. Peraí, Igor. Isa, você gostaria de falar? Está com a mão levantada? Sim, só fazer um adendo. 2, né? Posso? Claro! Bom, pessoal, a respeito daquilo que o Igor falou, não é só uma paranoia. Ele chegou a levar um projeto para o Senado, se eu não me engano, sobre os latifundiários, né, para que não fosse punido se usasse as terras de lá. Então, essa é uma questão. Mas voltando aqui para o lado biológico da coisa, que é o meu ponto, o professor falou que ele não entende muito, ele não é muito ligado com essa coisa de meio ambiente. E para mim, que sou uma pessoa que assiste muito e vê muito sobre, parece que é uma coisa rotineira que todo mundo sabe, mas talvez vocês não saibam, então eu gostaria de compartilhar uma curiosidade. Alguns desses animais já colaboram para doenças que hoje existem. Por exemplo, se eu não me engano, o veneno da cascavel, ele foi utilizado para desenvolver um medicamento para hipertensão. Se eu não me engano, é alopurinol. Eu não lembro certinho o nome do remédio, mas ele foi usado. E tem uma rã que ela cria uma gosma assim por cima dela. E essa gosma está sendo utilizada para estudo para o tratamento da diabetes. Então, se existem animais hoje que já tratam esse tipo de doença, se a gente conseguir preservar o meio ambiente, como toda essa questão que o Igor falou, e torná-lo uma questão sagrada, até por respeito às outras culturas, a gente vai ter a solução para muitas doenças. E, inclusive, o desmatamento, ele causa pandemias, porque
você desmata uma área e aí, por exemplo, aquele morcego, ele vai para perto das fazendas, aí ele morde um porco e aí você cria uma doença, porque esse porco vem para consumo. Então, o desmatamento, ele só traz consequências. Além de eliminar as nossas soluções, ele cria mais problemas. Então, é uma questão de conscientização que é bem bacana, que todo mundo consiga parar e pensar um pouquinho aí e assistir uns documentários. Tem coisas muito legais em todo tipo de plataforma, no YouTube, na Netflix, até no Google, se você pesquisar. E dá para se informar, não é difícil de achar informação. E é isso, galera. Tá na mão de todo mundo aí. Fala, Isso aí, Igor. amiga, realmente. É que, tipo assim, infelizmente, professor, as pessoas, elas esquecem, elas esquecem hoje em dia que a gente já foi pagão. Não no sentido religioso. A gente foi pagão o quê? A pessoa que é uma pagão, a pessoa pagã, ela sobrevive da natureza. Ela necessita, ela trabalha, ela vive os ciclos da natureza, né? Antigamente éramos pagãos. A gente tinha uma conexão mais íntima com a natureza. Hoje em dia nós podemos dizer o quê? Neopagãos, ou seja, pagãos novos, ou pagãos contemporâneos. Então a gente tem a questão da internet, a questão da moradia fixa, e a gente se afastar da natureza. Então, resgatar essa conexão com a natureza, não só no sentido religioso, como também a questão terapêutica, porque plantar ajuda na saúde mental, voltando à questão da saúde mental, se contatar com a natureza ajuda a saúde mental, e no nosso corpo físico, na nossa alma, em todos os aspectos, gente. A natureza, ela realmente nos ajuda a entender a nós mesmos. Se a gente observar, a gente vive os ciclos da natureza. Nós temos o nosso momento de inverno, nós temos o nosso momento de verão, que é o de alegria, nós temos o nosso momento de primavera, que nós estamos dando amor às pessoas, ou abraçando ou partilhando amor com essas pessoas. Então, a gente é reflexo da natureza, sim. Só que, infelizmente, a gente não observa isso hoje em dia. Nós estamos tão egoístas e possessivos com a questão do dinheiro, ou a questão do lugar onde moramos, da qualidade da roupa que a gente usa, ou do alimento que a gente consome na nossa mesa, mas a gente não acaba observando as consequências que isso traz para um bem que é muito precioso, que é a natureza, né? Por exemplo, essa questão do Cowspiracy. Se vocês verem na Netflix o documentário Cowspiracy, o impacto da carne e do alimento é extremamente grande. O alimento vindo de origem animal, ele faz mal e é uma das coisas que mais prejudica o meio ambiente hoje em dia. Por exemplo, eu estou parando de consumir alguns alimentos de origem animal, porque além de fazer mal para o nosso corpo, também faz mal para a natureza, né? Então, precisamos realmente criar essa consciência do que a gente consome, é, quais são as atitudes que a gente toma no nosso dia a dia, o que o nosso dia a dia possui que vem de origem animal, que pode fazer mal ao meio ambiente, marcas que a gente consome que vêm de origem animal, que podem fazer mal para o meio ambiente, ou até mesmo um papelzinho de bala que a gente joga no chão, não é só aquele papelzinho que você fala assim, não vai fazer mal nenhum. Não é só aquele, é o seu de várias outras pessoas que fazem isso ao mesmo tempo. O chiclete que a gente joga no chão faz muito mal pro meio ambiente. Aquilo ali faz um mal danado, gente. É um mal que às vezes a gente é tão enraizado que a gente não percebe que a gente tá fazendo mal. Por exemplo, aqui na minha rua tem um monte de árvores aqui. Vocês sabem que Caieiras é um lugar que tem muito eucalipto, tem muita natureza. Tá cheio de lixo aqui na minha rua, gente. Das pessoas, elas não se conscientizam. A questão das eleições. Não, eu particularmente, aqui na Vila dos Pinheiros, eu não vi nenhuma rua limpa ainda. Quando eu fui lá. Depois das eleições, as pessoas, elas sujam muito. As pessoas, elas não têm noção de quanto que aquilo faz mal. A tinta que aquele papel tem pode fazer mal pro meio ambiente, né? Então, muita coisa que a gente realmente faz, a gente não tem consciência, sabe? Plantar em casa ajuda muito. A gente ajuda muito na nossa saúde, porque a gente não consome produtos químicos. A gente consome uma coisa que a gente faz, a gente tem a conexão com a natureza e a gente respeita o nosso corpo, né? Mas é isso. É isso, Igor. Tá vendo? Tem que fazer telemarketing, trazer os alunos, o Igor, para falar de natureza. Eu sabia que daria certo. Muito obrigado pela sua fala, Igor. Natureza é amor, é consciência. Precisamos desenvolver essa visão. Isa mandou muito bem. Então, ó, eu vou passar a palavra para o professor Arnaldo. Professor Arnaldo, pode falar, por favor. Rapidinho aí para não tomar tempo.
Orgulhoso dessa galera, só isso, Paulo. Ah, só fazendo uma contribuição aí, com relação à postura do nosso presidente, para resumir, cara. O pior cego é aquele que vê as coisas, né, de frente aos seus olhos e fala que não está acontecendo nada. Quando ele e sua equipe viram os olhos para a Amazônia e vê como um descaso, eu só vejo as palavras, um descaso. Quais são as consequências que nós vamos ter no futuro? Lembrando que a Amazônia não é à toa que ela é chamada o pulmão do mundo. Agora você imagina, associa a Amazônia com o pulmão de um fumante. Como que ela vai respirar? Se cada vez mais ela está sendo degradada. Aí é muito fácil a gente pegar e detectar as falhas dos outros, mas não ser míope para as suas próprias falhas, que é bem essa a cara dele, né? Finge que nada está acontecendo e está tudo normal. E aí, no geral, eu me incluo também, né? Estou quebrando um pouco mais esse paradigma de que, estão jogando, é tudo fora. Não, não tem nada fora. Está tudo dentro. O Igor fez uma contribuição bastante importante com relação à natureza. Não tem nada fora. A partir do momento que você joga a garrafa na rua, joga a de cigarro na rua, você está jogando fora. Está tudo dentro. E você vai pagar por essa consequência. Então, é uma das coisas que nós temos que colocar na cabeça. A partir do momento que eu afeto alguma coisa com a natureza, eu vou ser afetado consequentemente. Aí não existe o outro. Nós somos o único. Estamos todos dentro desse gigantesco universo, fazendo parte de tudo que acontece. Só isso, Paulo. Obrigado. Isso aí, Arnaldo. A gente é levado a pensar que somos a espécie principal, ou a única espécie, a espécie que deve comandar. E isso é um problema muito sério dos humanos também, né? Da gente achar que é superior aos outros animais, superior a uma árvore centenária. E falando de natureza, eu não sei se quem está aqui é a Leandra Espinosa, se é a professora Leandra. É a Leandra, professora? Tudo bem? Bom dia. Deixa eu ver se é ela. Não sei se é, mas eu vou lembrar. Se for, ela vai dar um salve aqui. Estava trabalhando nas eleições com o professor de educação física, aí eu fui comer alguma coisa lá, se era um salgadinho, aí o professor falou, pô, cara, o que você está comendo? Isso aí faz mal para você. E a professora Leandra tem a mesma fala, assim, é o cuidado com o que você vai ingerir. E aí tem a ver com o que o Igor falou, tem a ver com o que as meninas estão falando, com a gente cuidar de nós. A gente acaba ingerindo tudo quanto é comida, carne, produtos industrializados e tal, e isso faz mal para nós. Então eu lembrei da Leandra porque ela já me chamou a atenção, o Zé estava comigo nas eleições trabalhando, chamou minha atenção também. E isso que você falou, Igor, é real. Eu passei em frente à escola, acho que foi ontem, os santinhos lá, os papelzinhos, estão tudo lá no chão, e desde as eleições. Então a galera jogou, fazendo boca de urna, sujou e tá lá. Tá até hoje lá no chão, né? Isso é um problema muito sério. Aí eu gostaria de saber se alguém tem mais alguma fala, algum protesto, alguma reivindicação. Deixa eu ver aqui, ó. Quem mais, por exemplo, quem mais aqui não se importava tanto com essa questão da Amazônia, eu não entendia, e agora, de repente, ou já ouvia falar bastante na escola, mas agora está vendo mais na televisão. Se alguém gostaria de se manifestar, falar alguma coisa. A gente está em 23 aqui. Alguém gostaria de falar algo? As meninas do grupo, a Érica não voltou, né, Isa? Cadê a Érica? Não, eu não sei o que aconteceu também. Mandei Não, mais de né? mensagem, nada. Obrigado, Isa, Ingrid, Cisamente. Arrasaram. Arrasou. Eu gosto do Bolsonaro. Então, beleza, galera. Se ninguém mais, então, tem algo a dizer, e nós estamos aí dentro do tempo para uma live, pensando na gravação, para não ficar uma coisa muito extensa, então eu gostaria que a gente pudesse abrir o microfone para aplaudir as Minas. É um grupo só de Minas. Não Minas Gerais, de Manas, grupo de Manas. Ingrid, Isa, vamos aplaudir. Galera, vamos aplaudir, por favor. Paloma, ei! Isa, Ingrid! Gente, arrasaram, né? Já tem uma cachorra, ó. Até o cachorro. Muito bom, meninas. Valeu. Acho que eu quero agradecer também ao grupo do João e da Isa, das meninas, aí, pelo pioneirismo. Por quê, galera?
vir para cá e falar para essa galera também dá um pouquinho de medinho, sim, dá uma coisinha no estômago, dá um friozinho, dá uma ansiedade. E agradecer a presença dos professores que puderam chegar, professora Bernadette, professora Sônia, professora Leandra, professora Arnaldo, professora Zélia. Eu acho da hora isso, os professores poderem vir prestigiar nossa aula. Que mais? Deixa eu ver quem mais está aqui de professor. Somos nós. E aí, então, partindo para uma finalização, eu acho que já é uma finalização, eu creio. Agradecer aos meninos da tecnologia aí que deram uma força. Douglas, que está aqui apresentando. Cauã, que está por aqui também. Quem mais que está aqui? Deixa eu olhar aqui. Quem mais está aqui? Ok.